quando você era criança, o que você imaginava que faria da vida? Quando eu era criança, pergunta bem interessante, hein? Quando eu era criança. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa com a minha mãe, porque minha mãe ela sempre foi uma pessoa que participou de trabalhos comunitários, que participava de pastorais. Então eu sempre andei com a minha mãe. Eu sempre vi minha mãe ajudando o próximo. Então isso aí, a questão de olhar para o próximo e ajudar o próximo sempre fez parte do meu DNA, porque a minha mãe me ensinou dessa forma. Agora, profissionalmente falando, eu sempre quis trabalhar, né? E quando eu vi meu irmão, que era contador, eu me inspirava nele. Então, na inspiração de ver um irmão sendo, né, uma pessoa tão responsável, cuidando dos números das empresas que ele trabalhou, e aquilo me inspirou. Então, eu falei, cara, quero ser tão responsável quanto em cuidar dos números. Mas uma coisa que está intrínseco no meu ser, eu nunca me acomodei no step. Eu sempre olhei o next step. Eu aliás, eu garanto que eu não sabia desse degrau que eu cheguei hoje. Mas eu tinha a visão do next step. E eu queria o next step. Quando aquele degrau já não me cabia, eu procurava me aperfeiçoar para subir para o próximo. Então é mais ou menos isso. Então não só quando eu era criança, mas é meu sonho de vida. Né? Então ele permaneceu dentro de mim. Rachel, que momento você identifica como uma grande guinada na sua vida? É assim, não teve um momento em específico, mas eu identifiquei uma transição na minha vida. Eu identifiquei que eu queria mais do que só financeiro. Eu identifiquei que eu poderia gerir uma empresa, mas isso foi gradativo. Isso não teve um dia que eu acordei e falei, pronto, agora eu era o CFO e agora você é o CEO. Não. Eu comecei a sentir as necessidades da empresa, e ao sentir as necessidades, eu vi que eu tinha capacidade para resolvê-las. Então, automaticamente, meu instinto de liderança, ele esteve presente em todos os momentos de tomada de decisão para levar a empresa para o next step. Então, não teve um dado momento. Teve, sim, um crescimento de um pensamento que eu poderia mais do que ser financeiro. Eu poderia gerir uma empresa. E que os meus skills financeiros, ele me traria uma base muito sólida para entender o rumo daquela embarcação. E isso foi muito bom. Então, hoje, conversar com a CEO, se eu sento com a CFO, eu tenho propriedade para falar daquilo que ele está me propondo como resultado da empresa. Se eu sento com uma head de marketing, eu converso de forma muito natural, porque eu gosto, né, de falar da empresa. Se eu sento com uma head de RH, eu falo com muita tranquilidade, porque eu gosto de pessoas. Então eu fui identificando todos esses skills que deveriam, que foram aprimorados através dos MBAs que eu fiz, mas eu me senti muito confortável na cadeira de, olha, eu tenho que entender mais sobre pessoas, eu tenho que entender mais sobre marketing, eu tenho que entender mais sobre operações, eu tenho que entender mais sobre comercial. Então isso tudo, né, foi vindo essa necessidade e eu corri atrás de aprimoramento, de estudos e me senti muito confortável. Mais do que me sentir confortável, eu me senti dona da cadeira, que eu fazia o negócio fluir, acontecer. Isso me deu confiança em hoje, no momento de vida profissional que eu estou,
que é uma maturidade mais tranquila, mesmo sentando na cadeira principal da empresa, no caso do Brasil. Você consegue identificar qual foi até hoje o maior desafio na sua carreira? Que momento foi esse? Mandar pessoas que eu gostava demais embora, mas que para o momento do turnaround já não cabia mais para o momento da empresa. Até hoje eu sofro muito com isso, porque o meu skill principal são pessoas. E fazer com que a minha maturidade profissional tenha esse discernimento, eu sou humana. Eu tenho também as minhas debilidades. Isso é uma das minhas debilidades como um profissional. É duro, eu choro junto com esse profissional que muitas vezes eu tenho que desligar. Mas eu tenho que entender que eu estar sentada na cadeira de liderança é também dizer não. E muitas vezes um não é um sim para aquela pessoa, né? Porque eu consigo identificar até onde ele pode ir também. Quando você tem essa capacidade desse macro view, você vê até onde a pessoa pode ir e onde ela já chegou no seu limite máximo. Alguns entendem, outros não. O que mais te motiva na vida? São pessoas. É muito bacana, né, poder responder essa sua pergunta. Porque você pode ter tools maravilhosos, você pode ter, né, trabalhar numa empresa que por si só fala de inovação, de transformação, de responsabilidade, de sustentável, mas se não tiver pessoas engajadas com esse propósito, cara, é uma batalha em vão. Então, engajar as pessoas para que elas acreditem que aquela batalha é delas, isso me instiga, me excita, me desafia. Isso é bom demais. Então, o desafio de colocar as pessoas não no mesmo mood, mas de enfrentar aquela batalha é algo que me deixa muito satisfeita. Eu tenho a convicção de combater o bom combate.